Na aula online, a gente falou sobre paixão ministerial, o que é paixão ministerial, né? Aonde essa paixão nos leva a servir a Deus. E também falamos um pouco sobre vocação e os estilos, né? 3 estilos clássicos de liderança. Quem lembra? O pessoal tem gente no portão lá, ó, 3 estilos clássicos de liderança, que é a liderança. Vai ter que ficar alguém ali, gente, para o pessoal não perder a aula. Liderança democrática, liderança autocrática, democrática e liberal. Essas 3 lideranças nós falamos na aula online e hoje nós iremos avançar um pouquinho, iremos falar um pouco mais sobre liderança, tá bom? Então, pode passar o próximo slide aí, por favor, Arthur? A arte de liderar. Aqui a gente vai falar sobre as habilidades de um líder. As habilidades de um líder, entre outras, envolvem caráter, carisma, paciência, respeito, disciplina e principalmente a capacidade de influenciar as pessoas. Então, o primeiro ponto aqui é caráter. Se a pessoa tem carisma, mas não tem caráter, não adianta, né? Porque o caráter vem primeiro do que o carisma. Então, a pessoa pode ser muito carismática, mas o caráter, se não tiver presente, acaba que a gente vai ter problemas, né? Uma pessoa que tem carisma, mas não tem caráter. Quem é que tinha carisma, num exemplo bíblico, né? Sansão tinha carisma, mas não tinha caráter. José tinha caráter e tinha carisma, né? José foi um exemplo em todos os aspectos. Mas Sansão tinha carisma, ele cativou muita gente, mas ele não tinha caráter. E com isso ele acabou naufragando, né? E acabou tendo dificuldades no cumprimento do propósito dele. Então, caráter é tudo aquilo que vemos, ouvimos e praticamos. Carisma é uma pessoa que tem facilidade em atrair as pessoas gostam dela, né? As pessoas se afeiçoam com ela, com a forma de falar, com a forma de agir, o comportamento. Tudo isso é carisma, né? Você olha e você fala, poxa, aquele cara tem muito carisma, né? Aquela mulher é uma mulher carismática, aquele líder é carismático. Então, isso quer dizer que ele é cheio de graça, porque a palavra carisma, no grego, está relacionado a dom, né? A presente, né? Carisma diz respeito a um dom gracioso de Deus. Paciência. Paciência, gente. Observe que a gente já está avançando aqui, né? A gente já está falando sobre liderança. Paciência é uma das qualidades que um líder deve ter. Por quê? Porque você vai dar com todo tipo de gente. Você vai lidar com todo tipo de pessoas, comportamentos, né? Personalidades diferentes. E quem está diretamente ligado ao público sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente vai para uma ação social, por exemplo, né? Os irmãos que vieram de uma ação social. Lá você vai encontrar pessoas de diferentes comportamentos. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma sua estrutura, né? Absorveu durante um bom período de tempo vários tipos de situações, viveram, né? Vários tipos de situações aonde marcou o caráter dela, né? Então, caráter também é tudo aquilo que a pessoa aprendeu ao longo de um tempo. E isso forjou a vida dela, né? Modelou a vida dela. O comportamento, a forma de agir, de pensar, está relacionado também ao ambiente onde que essa pessoa está inserida. Então, a paciência é fundamental para um líder que quer, de fato, exercer essa função.
Porque se a gente não tem paciência, se a gente é pavio curto, a gente tem que pedir a Deus para trabalhar na nossa personalidade, porque às vezes a gente tem essa personalidade, não é? E aí Deus vai modelando, Deus vai tratando, né? Deus vai trabalhando na nossa vida de modo que a gente possa melhorar. Eu confesso, né? Não parece, né? Quem olha assim acha que não parece, mas eu sou um cara assim tranquilo, sempre fui, mas às vezes quando pisava no meu pé eu gritava. Mas Jesus foi trabalhando, foi tratando, né? Eu ainda preciso melhorar muito nessa questão da personalidade, do temperamento, né? Mas a paciência, graças a Deus, né? A gente tem trabalhado, porque a gente sabe que é uma das qualidades de um bom líder, é a paciência. Paciência de ouvir as pessoas, e eu gosto de ouvir as pessoas, né? Você precisa ouvir. A Bíblia diz assim, ó, todo homem, e todo homem ali está no sentido genérico, né? Homem e mulher. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago capítulo 1. Né? O versículo eu não sei, depois vocês acham lá. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vou achar aqui. Aqui, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Então, o ouvir, ainda mais, gente, nos tempos de hoje, é extremamente importante, porque tem gente que está pagando o psicólogo só para poder o psicólogo ouvir ele. Lógico que o psicólogo tem ferramentas para poder orientá-los, né? Mas eu estou dizendo que muita gente está desabafando, e isso já é um remédio para determinadas pessoas, né? Porque ela só quer desabafar, ela quer descarregar ali toda a sua adrenalina, né, por conta de situações que ela viveu ou está vivendo. E quando você empresta os seus ouvidos, lembra que eu falei que nós somos a boca de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos de Deus? É nesse aspecto. Às vezes tem gente que quer só que você ouça Ele. Isso já vai ser de grande valia para ela. Ela vai te abraçar e te agradecer. Obrigado por você ter me ajudado. Mas eu não fiz nada, só fiz te ouvir. Mas era isso que eu precisava, não é? Ô, gente, desculpa, porque eu não sou acostumado a isso com o microfone. Respeito. Isso aqui são habilidades, né, ou qualidades de um líder. Respeito. Respeitoso, né, respeitosa. E quando a gente lidar com o público, a gente precisa respeitar também. Não é só o líder que precisa, né, ser respeitado. O líder também precisa respeitar. O líder ele precisa entender até onde ele pode ir, né? Até onde é o limite, né? Tem limite. Tudo tem limite. E quando os limites são desobedecidos, aí a gente pode estar incorrendo em alguns erros, né? E alguns perigos também. O respeito é em todos os aspectos, né? O respeito de você valorizar o ser humano. A gente precisa olhar o ser humano de uma forma holística, ou seja, integral. O ser humano é corpo, alma e espírito. Ele precisa de ajuda nesses três aspectos. Né? Se ele é crente, o espírito está, bacana, porque o espírito reviveu. Maravilha. Mas se ele não é crente, ele precisa também de ajuda nesse aspecto, ou seja, ele precisa aceitar Jesus, reconhecer Jesus, para que o seu espírito que está morto possa reviver. Mas aí vem a alma e o espírito, ou melhor, a alma e o corpo, para trabalhar nesse ser humano. Aí a alma é a mais problemática. O corpo também é, porque o corpo você tem que matar. Se não matar a carne te mata, né? Espiritualmente e alguns até fisicamente. Deus disse para Adão: Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas ele não morreu imediatamente quando comeu do fruto.
ele morreu espiritualmente. Ele saiu da presença de Deus. Deus tirou ele da presença, né? Ele não morreu instantaneamente. Ele morreu depois, porque isso foi o quê? A consequência foi a morte também física. A morte espiritual e a morte física. Mas a morte física foi instantânea. Quando ele come, ele se vê nu. Mas ele não estava nu o tempo todo? Estava. Mas a nudez não tinha incomodado ele. Por quê? Porque ele estava num estado pleno de inocência, né? Então, quando ele come, ele acaba se vendo e vendo a mulher naquela mesma condição. Então, aí os seus olhos se abriram. E quando os olhos se abriram, foram os olhos agora do conhecimento do bem e do mal, que Deus não queria que o homem tivesse esse acesso. E aí, quando o homem tem o acesso ao conhecimento do bem e do mal, ele agora passa a ter um desejo que ele não tinha, uma vontade que outrora ele não tinha, que era uma vontade carnal. E aí a gente viu que no capítulo 4 existe o primeiro assassinato, um irmão matando o outro. Que coisa terrível, né? E aí depois disso foi só tragédia atrás de tragédia, e nós conseguimos até hoje visualizar tragédias, infelizmente por conta da transgressão do homem, da desobediência do homem. E esse homem que caiu, esse homem não perdeu a imagem de Deus. É por isso que nós que estamos aqui, que tratamos de pessoas, temos que olhar o homem nessa perspectiva integral, né? É um ser humano que está ali, né, perdido, precisa ser achado, morto, precisa ser vivificado. Quando o filho pródigo sai da presença do pai, o pai fala para ele, quando ele retorna: este meu filho estava morto e reviveu. Por que morto? Estava morto espiritualmente, né? Gozando dos prazeres do mundo, vivendo na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, gente, está morto, tá bom? A gente peca, mas não por prazer de pecar. O crente peca por acidente, não peca porque tem prazer em pecar. Se o crente está pecando porque tem prazer, logo ele tem algum problema aí, né? O Espírito Santo já saiu dele, ele não percebeu, igual Sansão. O Espírito Santo tinha saído de Sansão, ele não percebeu. Olha que detalhe interessante. Ele não percebeu. Então, isso é um alerta, né? Isso pode acontecer. Pois não. Isso. Exatamente, gente. Por isso que eu falei, né, que nós temos que ter os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus. Ou seja, se a gente entender quem somos em Cristo, que você falou, a identidade, né? A identidade vai apontar o nosso propósito. A identidade vai apontar o nosso caminho. Qual é o caminho que nós devemos andar agora como filhos de Deus? Sabe? A identidade vai dar esse norte para cada um de nós, para andarmos segundo os padrões de Deus. E Deus já nos deu o seu Espírito para que a gente possa se mover numa perspectiva divina. Porque quando Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos, Ele está falando de uma perspectiva que é natural, é da própria essência dEle, divina, né? É absurdo para mim, é absurdo para você, mas para Jesus é normal, sabe? Então é por isso que a gente tem que incorporar o sentido do Evangelho. O Evangelho é isso, é você ajudar muitas vezes quem te prejudicou. Ah, mas é complicado mesmo, né? Então descomplica. Jesus descomplica para mim e para você.
Então a proposta do Evangelho é fazer diferente, não fazer igual. Sal não é igual, sal é diferente e tem um propósito de entrar em uma comida e fazer a diferença. Luz não é igual, igual é trevas. A luz, quando chega nas trevas, difere das outras coisas. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Nós somos diferentes. Fomos chamados para sermos diferentes. Então é isso que a gente precisa viver. É um desafio, gente, diário, né? Então, voltando a essa questão do respeito, parte disso. Você olhar o ser humano com respeito, né? Com respeito. Olhar ele de uma forma integral, né? Primeiro, como imagem e semelhança de Deus, foi Deus que o criou. Ali é um projeto de Deus. Teve um dia que eu estava passando numa rua e eu vi um mendigo, e Deus falou comigo, ali é meu projeto. Os homens descartaram, mas é meu projeto. Foi eu que idealizei, foi eu que pensei, é criação minha, sabe? E eu passei a enxergar de forma diferente as pessoas que estão muitas vezes fora do nosso circuito de convívio, né? Que estão lá à margem da sociedade, mas que precisam, e como precisam, do nosso amor, o amor de Deus que foi derramado dos nossos corações. O que vocês fizeram lá em Paripiranga, o que nós fizemos aqui também na ação social, no aviário, foi compartilhar desse amor. Alguém pode falar, aquele povo não merece. Gente, não é questão de merecimento, é questão de você cumprir a palavra de Deus. É uma questão de você obedecer a palavra de Deus. Então, quando a gente obedece a palavra do Senhor, a gente não vai fazer distinção, separação. A gente não vai escolher entre brancos ou negros, sabe? Entre bonitos ou feios, entre ricos ou pobres. Não, 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 não. Jesus, o apóstolo Paulo falando no capítulo 2 do livro de Efésios, ele fala que Jesus ele veio derrubar, a partir do versículo 13, a barreira de separação que existia entre judeus e gentios. Então, ele destrói essa barreira de separação, esse muro. Não existe muro em Cristo Jesus. Jesus rasgou o véu. O véu foi rasgado para que todos pudessem ter acesso ao Santíssimo Lugar. Independente se a pessoa é palestina ou é judia, todos merecem, ou melhor, merece não, todos foram alcançados por esse Jesus que morreu de braços abertos na cruz. A Bíblia fala que ele amou o mundo, não foi só os judeus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida a todos. Então, potencialmente, na cruz, todos podem ser salvos. Todos serão? Infelizmente não. Mas potencialmente, na cruz, todos podem. Disciplina. Essa é uma palavra aqui desafiadora para todos nós, né? Sermos disciplinados. Eu preciso de disciplina, gente. Não sei se você precisa, mas a gente precisa ter uma disciplina. São habilidades, né? São características de bons líderes. Ele é disciplinado, né? Eu estou tentando, né? Hoje eu já consegui organizar a minha vida semanal de jejum. Então, eu boto, né, tal dia para isso, né? Organizei também agora minha vida de oração. Só preciso agora organizar minha vida de estudo, que está um pouco bagunçada, né? Mas eu vou organizar aos pouquinhos. Então, a disciplina é extremamente importante para a gente saber situar as nossas prioridades. E, principalmente, a capacidade de influenciar as pessoas, né? Aqui são habilidades. Tem gente... Ai, Jesus. Oi. Tem gente que tem, naturalmente, uma habilidade. A gente até falou sobre isso na aula online. Tem gente que tem essa habilidade, de forma informal, de liderar, está nela. Ela chega num grupo e ela naturalmente já vai, essas cadeiras têm que estar aqui, você tem que sentar aqui, você tem que pegar a água aqui. Naturalmente ela já chega já liderando, né?
ela já chega já, como alguns dizem, né, dando ordem. Mas nem sempre é questão de dar ordem necessariamente, né? Organizando porque ela tem essa visão de liderança, de organizar as coisas, né? Mas a liderança também pode ser aprendida, gente, né? Tem comportamentos que a gente pode desenvolver, que a gente pode aprender, né? E nem sempre a gente vai nascer aprendendo, ou melhor, nunca a gente vai nascer aprendendo, mas tem gente que durante o decurso da sua vida, né, ela aprendeu por conta de experiências que ela passou. Às vezes ela foi criada num contexto onde não tinha pai e ela foi o pai dos irmãos, né? Ela sendo mulher, mas foi o pai e a mãe dos irmãos. Então ela naturalmente já foi colocada em um contexto onde ela foi exposta a essa situação, onde ela precisava liderar. Eu tinha uma dificuldade terrível, gente, de liderança, até que Jeová me botou no fogo cruzado. Eu trabalhava em uma empresa onde o chefe não, o responsável do setor havia saído, né, o patrão acabou demitindo ele e ele falou: Valdeir, agora é você que vai estar na organização desse departamento. Eu falei: eita Jesus, é agora. Aí eu entendi como um propósito de Deus. Eu falei: o Senhor está me dando uma oportunidade para me crescer. Aí eu peguei, assumi isso como um propósito de Deus, né, uma oportunidade que Deus estava me dando. E tive dificuldade no início, por conta de uma situação mais prática, mas depois fui desenvolvendo. E depois, né, eu coloquei o meu próprio negócio. Então Deus, Ele sabe como trabalhar e sabe como nos desenvolver, né? Se Deus tem um propósito na sua vida de liderança, o próprio Deus vai criar circunstâncias, mesmo que você diga como Moisés: eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não sei me articular, o próprio Deus, Ele vai criar mecanismos, Ele vai colocar você em situações aonde você vai ser forçado a desenvolver determinadas habilidades, porque Deus quer isso, porque Deus quer que você se torne um líder. Coisa interessante, né? Como Deus faz. Ok. Próximo slide, Arthur, por favor. Próximo slide. Vamos lá. Qual a diferença entre líder e chefe? Aqui é interessante, né? Um chefe tem a autoridade para mandar e exigir obediência dos elementos do grupo, porque muitas vezes se considera superior a eles. Esse é o chefe, né? Ele manda. Mas o líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e humildade. Olha a diferença entre um chefe e um líder. O líder manda, exige obediência, né? Mas o chefe, né? O chefe manda e exige obediência, mas o líder não. O líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e humildade. E isso é visto, gente, essa diferença, até mesmo quando você vai lidar com um casal ou alguém que você vai aconselhar, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, a gente teve uma visita, né, na casa de uma pessoa, aonde a gente expôs justamente isso. Eu falei com eles: olha, eu não estou aqui para mandar, eu estou aqui para orientar, né? A gente vai apresentar, né, a situação e vocês que precisam tomar a decisão. Eu não posso tomar a decisão por vocês. Eu não posso mandar em vocês. Vocês que precisam decidir, né? Então, a gente orienta, nós somos orientadores, nós somos conselheiros, nós estamos aqui para apontar o caminho, não? Mostrar: ó, o caminho é esse, a verdade é essa, o conselho de Deus é esse, sabe? Então, esse é o nosso papel de líder,
A gente não pode mandar, mas sim orientar, mostrar, né, como isso pode ser feito. Então, essa é a diferença, né? Porque toda liderança, né, digamos assim, autoritária, ela vai ter prejuízos lá na frente. Teve um certo dia, eu era jovem, né? Eu sou ainda, né? Mas eu era mais novo. E aí, eu era novo convertido também. Nós fomos para uma cidade vizinha. Nós fomos para uma cidade vizinha, e aí a forma como o líder tratava os seus liderados era algo assim muito forte. E me chamou a atenção, porque a forma era como fosse um ditador, né? E isso é prejudicial, porque, primeiro, as ovelhas têm um dono, não sou eu, não é o pastor Joelso, não é pastor algum, não é o Papa, né? Não é o bispo, não é o apóstolo. A igreja tem um dono, o dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que morreu por cada um de nós, que somos ovelha e rebanho do seu pasto. Então, quem pode mandar é ele. A gente está aqui só para obedecer às suas orientações. Esse é o nosso papel, obedecer à orientação de Deus. Onde é que estão as suas orientações? Na palavra dele. Então essa é a grande diferença entre o chefe e o líder. O líder aponta, direciona, né, para o sucesso, quer sempre o bem, exerce disciplina, paciência, compromisso, respeito, humildade, né? O líder que é líder, ele tem que carregar em si essas qualidades, essas virtudes, né, da paciência, da humildade, né? Ele não pode querer ser melhor do que os outros, porque pelo fato de estar aqui no púlpito, né, e você está aí, eu não sou melhor do que você, né? Somos todos iguais. O que diferencia a mim de você é que o dom que Deus me deu me leva a estar aqui, né? E isso não faz de mim melhor em hipótese alguma, né? Pelo contrário, para aqueles que exercem liderança, aqueles que ensinam, eles terão maior rigor no dia de juízo. É isso que a Bíblia fala, né? Então, o negócio vai ser estreito. Pode passar o próximo slide, Arthur, por favor. O papel do líder. O líder é como um farol que conduz o povo ao caminho seguro e correto. Sem líderes não se alcança êxito em nenhuma visão. Gente, todo líder tem uma visão. Se não tem visão, não é líder. Isso aqui é importante, ó. Todo líder tem uma visão, né? A visão está relacionada ao futuro. Tudo aquilo que Deus já colocou dentro dele. Talvez ele não saiba destrinchar perfeitamente, mas ele sabe o que Deus colocou no coração dele. Ele tem uma visão. E ele sabe onde quer chegar. Então, o líder que tem uma visão sabe aonde quer chegar. Então, isso é importante, né? O líder que não sabe aonde quer chegar, ele não é líder. Porque todo líder, ele carrega uma visão sobre os seus ombros. Deus deu uma visão a ele. Deus direcionou os passos dele. Deus disse a ele como iria começar, né? E Deus já mostrou o futuro a ele. Talvez ele não saiba exatamente o que vai acontecer no desenrolar da caminhada dele. Porque Deus não vai revelar tudo, tá bom, gente? É na caminhada que Deus vai se revelando. Por quê? Porque Deus quer que você e eu dependamos dele. Deus não vai revelar tudo, não. Para José, foi assim também. Deus deu um sonho mostrando o que ele se tornaria, né? Ele iria exercer um governo, mas aonde ele não sabia o que é que ia acontecer, se ele iria, né, ia ser rápido, se ia ser lento.
com certeza, nos sonhos mais, né, belos de José, ele nunca me imaginou que ele passaria 11 anos preso por uma situação que ele não cometeu, né? Então, se Deus revelasse a José o que iria acontecer, certamente José falaria para Deus: eu não quero isso, Deus. É por isso que Deus não mostra muitas vezes o que vai acontecer nas nossas vidas. Porque nesse processo de visão, né, nesse processo de visão, não é divisão, de visão, pode acontecer muitas coisas que Deus não vai revelar para a gente. Por quê? Porque se Ele revelar, a gente vai querer, tirar o nosso carrinho, né, do jogo. E aí Deus fala: não vou revelar tudo. Anda comigo que aos pouquinhos eu vou revelando e vou te ensinando. Porque tudo que Deus faz é pedagógico, tem esse caráter de nos ensinar e nos encorajar. E a fé precisa ser o quê? Testada. A prova vem de Deus, não vem do diabo não. Prova é porque Deus quer te aprovar na prova, quer testar você. E é Deus que elabora as perguntas, né? O questionário da prova. É Ele que está por trás da prova. Porque o intuito da prova é fazer com que você aprenda. Então, na nossa vida, teremos prova. Não tem jeito. Faz parte do processo. Então, ele tem visão. Se algo acontece ou deixa de acontecer, o problema está nos líderes que não respondem adequadamente à visão, pois não existe sociedade sem liderança. Se não houver liderança, é anarquia. Ou seja, não tem governo. Não existe nenhum tipo de governo onde existe anarquia. Anarquia é algo bagunçado. Todo mundo pode querer mandar. Então, e também, quando existe um líder e tem muitos problemas, exemplo, na cidade de Feira de Santana, né? Não está ao vivo, mas se tivesse, não tinha problema não. A gente sempre reclama, né? Rapaz, o bairro tal está abandonado. Por exemplo, meu bairro lá está abandonado, né? O bairro próximo. Está abandonado, porque é buraco, é mato. Cadê a liderança? É culpa de quem? É culpa do líder. A gente sempre vai apontar para a liderança, né? Se está tendo algum problema, se tem um líder, né? O líder é que vai receber, né, essas críticas. Mas o secretário de desenvolvimento não está ali coordenando corretamente. Sim, mas quem colocou ele? Não foi o prefeito? Então a culpa vai ser do prefeito. Ninguém vai falar do secretário, vai falar do prefeito que colocou essa pessoa ali. Então o líder vai receber sempre, né, vai ter essa responsabilidade. Por quê? Porque pressupõe que quando há uma liderança, as coisas devem funcionar de forma harmoniosa, de forma perfeita, que tenha um bom andamento, né? Mas nem sempre é assim. Lógico que, como seres humanos, né, o líder pode errar, pode falhar, mas ele precisa se munir de ferramentas, e ferramentas envolvem pessoas capacitadas para exercer uma função que, de fato, ele vale uma observação. Igreja é diferente de qualquer outra instituição secular. Na instituição secular, as pessoas colocam outras por causa do conhecimento, né? Chamado pistolão, não é? Eu conheço fulano ali, ele vai arrumar uma vaga para você. Não se olha a competência. É só tu ir lá no Cléristo, é só tu ir lá no Detran, tu ir no SAC. Não se olha competência, se olha pistolão. Infelizmente, isso é Brasil. O Brasil é assim, não é só a Feira de Santana. É o Brasil que é assim. Entende? Pessoas, muitas vezes, que não têm capacidade de exercer o cargo que está exercendo, mas por conta que tem um padrinho político, acaba exercendo aquela função. Agora, tem outras que têm sim a habilidade, têm sim a competência,
foi a pessoa que colocou lá por conhecimento, mas ela tem a competência. Ela faz um bom trabalho. Mas, na maioria das vezes, são pessoas que não têm essa capacidade, essa competência, né? Então, isso tudo diz respeito à liderança, mal ou ruim. Ok? Pode passar, Arthur, por favor. Próximo. Aqui, gente, nós iremos falar sobre 6 princípios para uma boa liderança cristã. Ok? 6 princípios. Primeiro, a gente falou que nós iremos repetir uma outra coisa aqui. O amor, né? O amor é a base de um líder que vai mostrar, através de ações e atitudes, que de fato ele foi vocacionado. Gente, eu conheço quando a pessoa tem um chamado de longe, principalmente quando é chamado pastoral. Porque um chamado de pastor tem, né, embutido nele a misericórdia, o amor às pessoas, o amor às ovelhas. Se uma pessoa diz que é pastor, mas ela não tem paixão por almas, ela não gosta de cuidar das pessoas, de ouvir pessoas, ela não foi chamada para ser pastor. Se ela é impaciente com as pessoas, ela pode ter sido chamada para outra coisa, mas não para pastor. Eu observo muito essa questão. Quando eu vejo fulaninho dizer que é pastor, mas o comportamento, a atitude, né, ou qualquer outro título que muitas vezes... Porque assim, quando você lida tanto com essa situação, e você vê, muitas vezes, o que você fala e o que você faz muito distante, né, ou a pessoa não entendeu quem de fato ela é em Cristo, no sentido de vocação, de dom, ou ela não tem, de fato, o dom. Das duas, uma. Ou eu fui chamado e não estou entendendo qual é o meu papel, qual é a minha função, o que Deus me chamou para fazer, ou eu não tenho. Das duas, uma. Né? Porque o pastor, ele cuida, ele ama, ele zela. E eu já passei, né, já tive experiências de pessoas, de pastores, na forma de falar e de, sabe, de se comportar. Eu já falei, rapaz, esse cara é um pastor. Né? A forma como ele conduziu determinada situação. E eu normalmente, nesse aspecto aí, eu não costumo errar. Né? Eu não costumo errar. Eu olho assim e vejo o comportamento. Só basta um comportamento. E aí eu fico observando os demais. Mas o primeiro me impressiona e fala, opa, esse cara aqui é pastor. Esse cara aqui tem estou dando um exemplo, né? Pode ser diácono também. Porque tem diácono que só quer servir quando está tudo lindo. Quando está tudo feio, para arrumar as coisas, não querem. Onde é que está o diácono? O diácono é para quê? É para servir. Não é verdade? Mas eu só sirvo quando a igreja está lotada. Tudo arrumado. Eu venho só para o culto, todo bonitinho, cheirosinho. E vou lá e fico lá, no meu cargo lá. E fico só ali. Mas quando o líder precisa da arrumação da igreja, cadê o diácono? Não é verdade? Cadê, né, o dom aí evidenciando? Então essas coisas a gente precisa analisar. Né? Então o amor, né, qualquer líder cristão deve ser motivado em sua vida pelo amor de Deus em tudo o que ele ou ela fizer. E sob esta luz, que outras pessoas reconheçam as minhas atitudes que vão demonstrar quem de fato eu sou. Eu não preciso dizer quem eu sou. Eu não preciso dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. São as minhas ações e atitudes que naturalmente as pessoas vão perceber. Pode passar o próximo, Arthur, por favor. Modéstia.
A modéstia significa não possuir e nem demonstrar vaidade em relação a si mesmo e às suas próprias conquistas. Observe, a modéstia significa não possuir e nem demonstrar vaidade em relação a si mesmo e às suas próprias conquistas. Você conhece alguém que se acha, né? Ela se acha. Ela é isso, ela é aquilo, né? Ela faz, ela acontece. Já tu quero o tanto. Ela rouba a cena. Conhece? Vocês conhecem, que estão dando risada. Pois é. Falta de modéstia. Falta de modéstia. Não aprendeu com Cristo. Jesus era modesto, servo humilde. Aleluia. A gente tem que aprender com Ele. A gente tem que aprender a modéstia, sabe? Saber entrar, saber sair, falar na hora certa, sabe? Entrar em um assunto que seja interessante ou que esteja de acordo com aquilo que as pessoas já estão falando. Não ser uma pessoa atravessadora, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que expõe a outra de forma gratuita e desnecessária, né? Então, a modéstia é importante porque são 6 princípios de uma boa liderança: amor e a segunda, modéstia. Uma pessoa modesta, nesse ponto de vista, né, ela vai conseguir a admiração das pessoas, sem que ela nem mesmo perceba, gente. Você não precisa estar falando que você é isso ou aquilo. As suas atitudes falam mais alto, sabe? Você não precisa colocar no holofote, sabe? Teve um certo dia, eu era de uma outra igreja, né? E aí a gente chamava um irmão lá do eu sou, né? O eu sou. Por quê? Porque tudo ele fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Aí eu chamava ele de eu sou. Mas eu não sabia que eu chamava ele de eu sou, não. Era só entre eu e minha mulher, né? O eu sou. Porque eu falo assim, gente, eu só conheço um eu sou, Jesus, né? E Deus, né? Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou, né, a água viva. Eu só conheço ele, Jesus, eu sou a porta. Mas o cara, tudo era eu sou, eu sou, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Falei, vala-me Deus. Isso me deixa com o estômago embrulhado. Eu não consigo, sério mesmo, eu não consigo. Não precisa se expor, sabe? Não precisa dizer que você é. Deixa as pessoas falarem. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, modéstia é agir de forma decente e pura, sem motivação pecaminosa. Nesse ponto de vista, ser arrogante não ajuda a modelar ou demonstrar os interesses e amor de Cristo. Pelo contrário, né? Na realidade, este traço de personalidade está em conflito direto com a liderança cristã. Isso é terrível, terrível, terrível. Pode passar o próximo, Arthur, por favor. Motivação. Essa perspectiva são presentes de Deus para a igreja. Por quê? Porque são dons, não são títulos, né? É um dom que Deus deu à igreja, para abençoar a igreja. Então é maravilhoso termos pastores segundo o coração de Deus. Pode passar, Arthur, por favor. Correção. Aqui, a gente vai dar uma pausa aqui boa para a gente estar comentando aqui. Corrigir erros e falhas fazem parte da vida de todos os cristãos. Ser corrigido nem sempre é fácil, mas é essencial se queremos andar no caminho certo. Quem gosta de mim, minha irmã? Mas assim, normalmente nós não gostamos que alguém chegue para você, para a gente, né, e fale, você errou, você fracassou nisso aqui, você não teve um bom desempenho nisso aqui,
né, chama a sua atenção, não é bom, né? Assim, humanamente falando, é difícil você ouvir isso, mas é necessário, gente. E nós temos que ter humildade para reconhecer os nossos erros. Esse é o nosso maior desafio. Humildade de reconhecer que a pessoa que está falando ali, ela está falando a coisa certa e, de fato, nós, em determinados momentos da vida, nós erramos e temos que, né, abaixar a cabeça e falar obrigado pela correção. Porque quando Deus, Ele... Porque a prosperidade não tem saúde, não tem